Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Que grande soldado de Cristo Rei foi Santo Inácio de Loyola. Eu não poderia senão falar dele nesse dia 31 de julho, sua festa litúrgica, por todo o mundo católico. Santo Inácio de Loyola, um grande baluarte da Contra-Reforma Católica, foi praticamente contemporâneo de Martinho Lutero. É verdade, Santo Inácio de Loyola nasceu provavelmente em 1491 e morreu em 1556, mais ou menos, correndo a sua vida em paralelo com aquela do maldito protestante cismático Martinho Lutero. Enquanto Martinho Lutero causava toda uma destruição, um rastro de destruição por onde passava a sua falsa reforma, Santo Inácio de Loyola levava a bandeira de Cristo para os lugares mais longínquos da terra com a sua insigne Companhia de Jesus. Santo Inácio de Loyola é muito admirável e quiçá todos nós pudéssemos conhecer a fundo a sua vida. Nós iríamos muito nos identificar com a figura de Santo Inácio, tenho certeza. Ao menos, infelizmente, com os seus primeiros anos. Porque Santo Inácio, ele não é um santo como aqueles, por exemplo, como São Luís de Gonzaga, ou como outros santos que parece que desde pequeno, como Santo Antônio também, Santo Antônio de Pádua, que parece que desde muito pequenos foram tocados pela graça de Deus e assim continuaram de uma maneira mais ou menos uniforme por toda a vida, como que sempre subindo, crescendo em sabedoria, estatura e graça. Não, com Santo Inácio aconteceu de uma maneira diferente. Aconteceu como foi o caso de Santo Agostinho, aconteceu como foi o caso de Santa Maria Madalena. Ele teve um processo de conversão. Mas o interessante e admirável em Santo Inácio é que as coisas boas do seu passado ele soube aplicar também para a maior glória de Deus. Esse é um motto conhecido de Santo Inácio. Ad maiorem Dei gloriam. Eu, às vezes, termino as minhas cartas, os e-mails, que escrevo com esta abreviação deste motto inaciano. AMDG. Ad maiorem Dei gloriam. Gosto muito desta frase e sempre tive grande admiração por este santo. E é por isso que aqui agora é um grande prazer poder falar mais sobre Santo Inácio. Santo Inácio, quando era soldado, ele não foi um santo, isso nós podemos dizer. Mas, quando foi santo, a partir do momento da sua conversão em diante, sempre foi um soldado de Cristo. Isso é muito admirável em Santo Inácio. E que nós possamos, com a mesma energia, como diz a Imitação de Cristo, que também foi um livro muito valioso para Santo Inácio, que nós possamos também ter a mesma energia que nós tivemos no passado, antes da nossa conversão, para o pecado, para as coisas erradas, a mesma energia que os mundanos, e que nós mesmos talvez, usamos para as coisas erradas, que nós usemos para o serviço de Deus. Essa é a primeira grande lição deste Santo Inácio de Loyola, a primeira grande lição. Toda aquela força, todo aquele heroísmo que ele tinha para conseguir fama, para de repente conquistar o coração das mulheres, todos os dons naturais que tinha recebido, tudo aquilo que tinha usado para coisas vãs, coisas que depois ele iria todas confessar, iria ficar 3 dias no santuário de Nossa Senhora de Montserrat, na Espanha, preparando a sua confissão geral e colocando todos aqueles pecados que tinha praticado na sua vida passada, antes da sua conversão. Todo aquele empenho ele vai usar no serviço de Cristo. E como é que foi esse processo da conversão de Santo Inácio? É interessante porque isso pode ser um indicativo que nós também podemos seguir. Esse é o grande sentido da devoção dos santos. Nós temos luzes, nós temos indicações talvez do que nós podemos fazer para acertar, para sermos santos, no caminho da santidade, no caminho da imitação de Jesus Cristo. O que nós podemos fazer? Vamos olhar a vida de Santo Inácio, como é que aconteceu a conversão dele? Muitas pessoas encontram Deus na doença e no sofrimento.
Com Santo Inácio não foi muito diferente. Até lá os 20, 26 anos da vida dele, o que ele buscava realmente era as coisas do mundo. Ele queria ser um soldado. Não era uma pessoa desonesta, mas era uma pessoa que pensava somente nas coisas da terra, que pensava somente em glória mundana, e queria então se sobressair como um grande soldado, como um grande cavaleiro. E, bem, Santo Inácio foi a Pamplona, e ali, lutando contra toda a esperança e possibilidade de vitória, ele disse: vamos enfrentar os franceses, não deixemos que tomem Pamplona. E assim convocou as pessoas, mesmo todos indo meio que contra a sua deliberação, ele, por uma questão de ganhar a fama, de este é o momento então de mostrar o meu heroísmo, enfim, até se olharmos do ponto de vista mais benigno, para defender a pátria, ele vai e se arrisca de uma tal maneira que os franceses, sendo 10 vezes mais do que eles facilmente conseguiram vencê-los, mas não sem antes derrubar ao próprio Iñigo de Loyola, Santo Inácio de Loyola, o qual cai depois de receber, né, o tiro de uma bala de canhão na sua perna, de modo que ele vai ter de ficar, ser obrigado, né, sendo transportado pelos próprios inimigos franceses, que o trataram muito bem, inclusive, depois de vencê-los em Pamplona. Então, ele levado ao castelo da sua família, lá, então, ele é obrigado a ficar de cama. E a cirurgia, aliás, tiveram que fazer várias cirurgias, porque foi muito mal feita, e ele teve que suportar muito sofrimento. Naquela época não tinha anestesia, então, como tinha acontecido de uma perna ficar mais curta que a outra, porque como que um osso debaixo do joelho, né, ficou meio que saltado para fora e ficou feio. Então ele disse: não, eu não posso suportar isso, esse vexame, esse ultraje, ter que ficar dessa forma, defeituoso e tal. Ele disse: eu me submeto às dores que for necessário. O irmão dele, Martinho, disse: se eu fosse você, eu jamais faria isso. Eu não suportaria tal dor. Né? Mas, ainda assim, pelo mundo, Santo Inácio aceitou sofrer aquela dor, né? Carne viva ali, sendo como se estivesse aí no açougue, cortando a carne dele, colocando o osso, tirando e mexendo tudo aquilo ali, ele sentindo toda aquela dor, e somente assim apertava os punhos sem manifestar mais qualquer sinal de dor, sem gritar, nada. Porque era um homem que tinha uma grande força de vontade no serviço do mundo. No serviço do mundo. Talvez isso acometa muitos de nós. Quantas coisas nós fazemos para servir o mundo, não é? E, no entanto, chegou a hora de Deus. Talvez porque Deus viu que muito do que havia em Santo Inácio era ignorância e falta de orientação. Então Deus aproveitou-se desse momento, porque não faltava boa vontade e nobreza no coração de Iñigo de Loyola. Então, o que acontece? Ele está lá de cama, já está entediado e pede para sua irmã Madalena trazer-lhe livros sobre cavalaria, romances, né? Histórias de cavaleiros que venceram guerras, que conquistaram senhoras, que escreviam versos e coisas assim. Coisas muito populares naquela época e também em toda a Idade Média. E acontece que não tinha nada no castelo, senão uma vida de Jesus Cristo, do Cartuchano, Landolfo Cartussano, também conhecido como da Saxônia, escreveu uma vida de Cristo, e depois também uma vida de santos, a vida de santos, que é a famosa Legenda Áurea. É uma obra que inclusive eu acredito que deve ter já em português, bem interessante também. E então esteve lá Santo Inácio tendo de ler essas coisas, e ele lia, ele via a diferença entre a vida dos santos e a vida que ele levava. E Santo Inácio, um grande cavaleiro, ele não queria ficar por menos. Ele dizia assim: se São Francisco fez isso, eu também posso fazer isso. Se São Domingos fez isso, eu também posso fazer isso. E assim queria ele, começou a ter nele essa santa ambição de imitar os santos. Veja que interessante, às vezes nós não temos no nosso quadro de referência e nos nossos horizontes pessoas como nós, que se colocaram em diferentes circunstâncias e de diferentes maneiras a serviço de Jesus Cristo,
E quando nós temos toda essa pleiade de referências, como abrem-se os nossos horizontes e aquilo que parece algo muito longe de nós se aproxima de nós e parece ser algo possível, plausível, faz sentido. Por que que nós não fazemos isso? E aí Santo Inácio começou a comparar, porque ao mesmo tempo que pensava nas coisas dos santos, também pensava naquela senhora, aquela alteza que ele como que a namorava nos seus pensamentos, e embora fosse muito maior do que ele, porque ele era da baixa nobreza espanhola, nós não sabemos até hoje quem é exatamente essa pessoa, apenas conjecturas, mas bem, apesar disso, sempre vinha à mente esta senhora, sempre vinha à mente a possibilidade de ele voltar ao campo de batalha, ser um grande soldado. Então, ficava ele nesses pensamentos entre o mundo e Deus, né? Entre o tempo e a eternidade, entre a fama e a honra mundana e a glória eterna. Então, ficava nesses dilemas e pensava. E ele começou a perceber então que havia uma grande diferença, porque embora ambos dessem uma consolação no momento do pensamento, a diferença é que o buscar as coisas do mundo, depois que passava o pensamento nessas coisas, causava uma certa tristeza e melancolia. É algo que não satisfazia totalmente. Agora, quando ele pensava em imitar os santos, abandonar tudo por Jesus Cristo, como fizeram São Francisco, São Domingos e tantos outros, a alegria ela não só ficava no momento em que ele pensava sobre isso, mas se prolongava para depois e continuava um gozo, uma alegria de como que a consciência tranquila de que fiz a coisa certa. Entreguei-me ao serviço de um Senhor que vale a pena ser servido. Uma majestade realmente que merece todo o nosso empenho, todo o nosso coração, todas as nossas obras. E aí então já estava muito claro para ele que realmente o melhor seria o serviço de Jesus Cristo, o Rei. E assim teve o propósito de ir visitar os santos lugares, Jerusalém, a Terra Santa. E sem mais pensamentos do que realmente procurar a imitação de Jesus Cristo, a imitação dos santos, que é o que ele encontrou lá. E assim ele vai para o santuário de Nossa Senhora de Montserrat, em Espanha. Ali então, ele se confessa, faz uma confissão de 3 dias. 3 dias fica considerando todos os seus pecados e tudo mais. Faz uma confissão geral de toda a sua vida passada. Troca as suas nobres roupas com um mendigo. E assim, com roupas humildes, vai se pôr ao serviço do crucificado. É linda essa parte da vida de Santo Inácio de Loyola, esse processo de conversão. E aí, para que não seja notado, porque ele queria viver uma vida no escondimento e como que se aquecer e se preparar para essa grande peregrinação à Terra Santa, ele, em vez de tomar o caminho de Barcelona, ele vai para uma vila em Manresa, e lá então ele fica por 10 meses, quase um ano. Lá a gente pode dividir a vida de Santo Inácio em 3 fases. E é muito interessante. A gente, como eu disse, conhecendo mais a vida deste santo, nós podemos fazer paralelos com a nossa própria vida e momentos da nossa vida espiritual. Isso nos ajuda e ilumina bastante. Até porque Santo Inácio, com todas essas experiências, ele se sobressaiu tanto que se tornou um diretor de almas formidável e foi ilustrado, iluminado pelo próprio Deus, por conta da sua grande generosidade. E assim, ele, em Manresa, passou por uma primeira fase cuidando dos doentes em um hospital, rezando muito, fazendo penitência. Na verdade, em todo esse tempo foi um tempo de muita penitência, de muita prática cristã, realmente, as orações, assistia à missa, assistia ao ofício divino, estava sempre na igreja ou em oração, e dormia muito poucas horas, servia os enfermos, os doentes no hospital, atendia as pessoas que lhe procuravam, enfim, estava sempre procurando o serviço de Jesus Cristo. E assim, então, foi o primeiro momento, um momento em que ele apenas trabalhou. Apenas trabalhava, havia aquelas consolações de sempre,
não era perturbado. Mas aí chegou o momento da prova. Um momento em que parecia que o passado lhe chamava de volta. E dizia, do que adianta ficar vivendo essa vida aí? Na abnegação, no escondimento, não seria melhor servir a Deus? Como um soldado, qual é o problema? É algo indiferente, é algo honesto. Por que não servir a Jesus como um nobre de Espanha, como antigamente? Sendo estimado pelas pessoas? E fazendo boas obras, obras de caridade? Era o demônio lhe aconselhando para fazer com que abandonasse as suas resoluções. E Santo Inácio começou a perceber essas coisas. Mas muito pior do que isso, do que estas seduções, esse eco do passado que vinha na sua consciência, querendo fazer com que ele voltasse atrás, havia também escrúpulos. Ele começou a pensar que ele não teria salvação. Começou a pensar que os seus pecados eram tão grandes que não tinha mais jeito. Que ele viveu durante tanto tempo em pecado que o que ele poderia fazer agora? Como é que ele conseguiria? Ele é tão fraco. Como é que ele poderia reparar por tantos pecados? E mais, ele pensava, será que eu me confessei bem? Ficou 3 dias se preparando, mas será que não esqueci alguma coisa? Será que não diminuí alguma coisa? Será que eu não devo confessar-me de novo? E assim ele ia novamente se confessava. E ainda assim, achava que não tinha feito bem. E não tinha jeito. Vinha até pensamentos de suicídio, para que ele se jogasse para fora da janela da cela em que estava. Vinham esses pensamentos. E ele pensou assim, bem, como eu vi que um santo, quando queria muito uma coisa de Deus, fez jejum, até obter esta graça, eu também farei assim. E não comeu absolutamente nada durante uma semana inteira. E quando se inteirou disso o seu confessor, ele obrigou a quebrar o jejum. E assim, ele que de outra maneira iria continuar, quebra o jejum, vem todos esses pensamentos novamente, e ele se resigna à vontade de Deus, diz, Senhor, eu não posso nada sem a vossa graça, sem a vossa iluminação, sem o vosso auxílio, faze de mim o que quiseres. E não importa se eu vá para cá ou para lá. O que me importa é resignar-me inteiramente à sua santa vontade, e assim Santo Inácio consegue se livrar desses escrúpulos, entregando tudo a Deus. Tudo a Deus. E Deus, assim, parece que quis, dessa maneira, enriquecê-lo com muitas graças. Essa é a terceira fase, então, dele em Manresa, que é quando ele começa a ter verdadeiras visões, experiências místicas, em que lhe são comunicados os grandes mistérios da fé. Ele vê com os olhos da alma em êxtase a Santíssima Trindade e consegue compreender com tantas comparações que excedem aquilo até que os teólogos, os dominicanos que estavam com ele, poderiam saber sobre o assunto. Ele recebeu isto diretamente de uma revelação de Deus, depois também viu o Santíssimo Sacramento, toda a sublimidade desse mistério. Enfim, quando estava perto de um santuário dedicado a Nossa Senhora, que ficava próximo de um rio, ali então também foi como que arrebatado e ficou durante horas em êxtase e vendo coisas sublimes. Dizem até alguns que foi naquele momento que ele teve a visão do que seria a Companhia de Jesus, que ele iria fundar anos mais tarde. E ali Deus como que havia lhe ensinado todas as coisas que ele deveria fazer o resto da vida. E foi ali, com todas essas experiências, com essa luz, que diz ele na sua autobiografia, ele mesmo fala, que ele aprendeu mais naquele tempo em Manresa do que aprendeu daquele tempo até o tempo lá em que estava escrevendo a sua autobiografia, que foi no final da sua vida, em 1555. Não é? Então, até lá, ele nunca tinha aprendido tanto. E olha que ele tinha passado por Universidade de Paris, né? Tinha passado por todos os estudos do ensino superior da época, então não era uma pessoa ignorante, aprendeu muitas coisas dessa sua experiência, desse seu tempo ignorante para frente. E, no entanto, nunca aprendeu tanto do próprio Deus. E foi daí, mais ou menos, que nascem, então, os seus exercícios espirituais, de todas essas experiências que ele teve. E nesses exercícios espirituais, o nosso grande Santo Inácio, ele deixa regras para o discernimento dos espíritos, também orientações
sobre como proceder no comer e no beber. Deixa-nos também uma série de meditações para emenda de vida, para reforma de vida, para eleição do estado de vida, do modo, o estado que nós vamos servir a Deus, seja no estado eclesiástico, seja como um religioso, fazendo os votos de pobreza, obediência e castidade, seja no santo matrimônio, né, constituindo família, para assim encher a terra, se Deus quiser, de cristãos, né, povoar a terra de cristãos, e assim colocou ali orações que pudessem nos guiar de uma forma segura a estas santas resoluções e a decididamente nos portarmos nessa terra de uma forma a conformar tudo com a vontade de Cristo, nosso Rei e nosso Senhor, a divina majestade, tratar-lhe com toda a reverência e dar a Deus tudo, a nossa memória, a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa inteira liberdade. Belas orações nos ensinou Santo Inácio de Loyola, o Anima Christi, famoso Anima Christi, alma de Cristo, Sanctifica me. Também o Suscipe, né? Toma, Senhor, né, toda a minha memória, etc. Também, enfim, aquelas orações que coloca nos seus exercícios espirituais. E, por fim, uma lição para o seu tempo e para todo sempre, inclusive para nós hoje, que é como o seu testamento, um grande testemunho da sua fé. São as regras para sentir com a igreja. E é disso, de uma forma particular, que eu gostaria de falar hoje. O que deve distinguir o católico, hoje e sempre. E, aliás, isso vai servir também para que nós percebamos onde estão os verdadeiros católicos hoje, porque há toda uma confusão, não é? Pessoas que dizem estar na igreja não sentem com a igreja, não estão em plena conformidade com aquilo que a Santa Madre Igreja espera de nós hoje. Então há toda uma confusão. Há pessoas que querem seguir as coisas antigas, em detrimento daquilo que eles julgam ser a igreja hoje. Há pessoas que querem só seguir o hoje e deixar para trás as coisas antigas. Há toda uma confusão. Como resolver isso? Bem, eu proponho a todos vocês estudar, se aprofundar, em primeiro lugar para a sua própria edificação na vida desse grande santo, Santo Inácio de Loyola, e depois conhecer a fundo as suas regras. Aqui eu apenas vou apresentar sugestões, está bem? Sugestões e dar algumas direções neste respeito. Então, primeiramente, eu gostaria de recomendar a todos os que nos acompanham aqui nesse vídeo um filme, está bem? É um filme um pouco antigo, é de 1948, chamado El Capitán de Loyola, uma biografia cinematográfica de Santo Inácio de Loyola. Tem mais de 1h30 e conta sobretudo a parte da sua conversão, todo esse processo, é belíssima essa parte do filme. É mais ou menos fiel, não podemos esperar de um filme de 1h30 que ele tenha a mesma riqueza de uma biografia escrita de Santo Inácio de Loyola, está bem? Sobre isso eu vou deixar algumas indicações de biografia na descrição, está certo? Existem várias em português e em espanhol e bem em todas as línguas modernas. Santo Inácio, nós sabemos, é um santo bastante popular, pelo menos por conta de ter sido o fundador da Companhia de Jesus e um dos grandes baluartes da Contra-Reforma Católica, está bem conhecido, Santo Inácio. O que eu poderia indicar aqui, que eu já tenho selecionado, é realmente, vou localizar aqui para vocês, esta vida de San Ignacio de Loyola, de seu discípulo, Pedro de Ribadeneira. Ele conheceu Santo Inácio pessoalmente, é considerado como que o Benjamim, o mais novo, da Companhia de Jesus, entre, claro, os seus fundadores, os primeiros jesuítas, e esteve em Roma com Santo Inácio de Loyola, foi um grande discípulo seu, e tem o benefício de o ter conhecido pessoalmente, de ter passado muito tempo com Santo Inácio, e assim falar de uma maneira muito apropriada, muito adequada dele, com conhecimento de causa,
e, aliás, de uma forma muito científica. Então, essa biografia de Rivadeneira é louvada por conta de ser muito exata, de não dizer nada sem algum documento, sem alguma prova, sem alguma testemunha ocular. Então, ela é bem fiel, embora um pouco grande, está certo? Então, talvez você possa começar com o documentário, aí depois ir para alguma biografia menor sobre Santo Inácio. Nós temos algumas em português, eu vou indicar aqui duas que eu tenho na minha biblioteca depois, na descrição. E também pode-se ler com fruto a sua autobiografia, que Santo Inácio, nos últimos anos da sua vida, ele relatou um pouco do seu tempo, né, de conversão, sobretudo, essas experiências em Manresa e tudo mais. Ele relatou de uma maneira bastante sucinta. Nessa autobiografia são alguns capítulos apenas. Infelizmente ele não conseguiu dar um relato completo do tema, não quis se estender a tanto. Aquelas pessoas que estavam responsáveis disso também, como foi o caso do Padre Câmara, teve que ir a Portugal. Ele se tornou tutor de Dom Sebastião, o famoso Dom Sebastião. Então, por conta de missão e de trabalho, ele não pôde ficar como que secretariando Santo Inácio nessa tarefa, e não foi possível completar, então, esse trabalho. Porém, é muito rica e fala muito daquilo que eu estou dizendo aqui a vocês, que não deixa de ser muito desta autobiografia famosa. É um dos documentos, né, que nos deixou Santo Inácio e que pode ser encontrada, por exemplo, nas suas obras completas pela BAC. Depois eu vou deixar aqui também alguma indicação nesse respeito. Em outros lugares também se pode encontrar, talvez aqui no Google Books, quem sabe se possa encontrar também, ok? E uma outra coisa que eu gostaria de mostrar sobre Santo Inácio é esta imagem aqui. Vejam que interessante esta imagem aqui de Santo Inácio. Então, aqui está, é uma representação de Santo Inácio aqui. E se vocês repararem nela completa, nela inteira aqui, vocês vão ver que tem uma pessoa aqui, não é? Este aqui, ó. Este pobre homem aqui, que é uma representação de Lutero. Não é? Então, Santo Inácio triunfou sobre Lutero. Aqui nós temos até um comparativo. Veja, você tem a imagem de Santo Inácio de Loyola de um lado, e depois você tem a imagem do infame Martinho Lutero. Então, temos as duas. Por que isso? Por que temos essas representações aí? Nós temos essas representações porque eles são praticamente contemporâneos, como que a vida dos dois corre em paralelo. Enquanto a vida de um é aquilo que a gente pode dizer assim, algo parecido, talvez um pouco, com Judas, começou mais ou menos bem e terminou muito mal, a vida de Santo Inácio é bem o contrário, começou mal, como talvez podemos comparar com São Paulo Apóstolo, começou mal, mas terminou bem. E é assim, né? E um levou o triunfo da fé, levou a bandeira de Cristo Rei para os 4 cantos do mundo com a sua companhia de Jesus, enquanto Lutero, o que gerou na sua vida foi divisões, né? A seita protestante se tornou logo seitas protestantes, se tornou vários segmentos contraditórios, antagônicos, gerou um enfraquecimento da fé na própria Europa, que hoje se encontra num estado lamentável, estado terrível de indiferença religiosa, de ateísmo, tudo isso. Lutero dizia estar lutando por uma boa causa, mas esses são os frutos colhidos por Martinho Lutero, enquanto os frutos colhidos por Santo Inácio foram, que maravilha, a conversão do nosso continente americano, a evangelização de lugares longínquos como o Japão, pelo grande São Francisco Xavier e tantos outros, enfim, nas Índias, não só aqui as nossas Índias ocidentais, como se dizia, mas também as Índias orientais, Goa, Macau, tantos lugares ali da Ásia, né, do Extremo Oriente, que receberam a luz do Evangelho graças a esses soldados de Cristo. E o que dizer da educação? Esse grande fenômeno que foram os jesuítas em todos os ramos da ciência humana e da ciência divina. Estes grandes fundadores aí de um grande patrimônio, um grande caudal de ciência, da ciência moderna, e que não só isso, quantos instruíram, tornaram grandes doutores, grandes mestres, grandes homens de Deus, todos educados por quem? Pelos jesuítas nos seus colégios? A elite do pensamento europeu, formada pelos jesuítas, é isso que nós temos, e só houve, como dizem os bons autores,
a Revolução Francesa, porque antes houve, por uma conspiração movida pelos enciclopedistas, pela maçonaria, houve a expulsão dos jesuítas. Sem isso, sem a expulsão dos jesuítas, dos grandes centros culturais, das grandes cortes europeias, jamais teria havido a sangrenta Revolução Francesa, a sangrenta, injusta e bandida Revolução Francesa. Então veja toda a força desse patrimônio, né, de Santo Inácio de Loyola e como faz que nós o admiremos, como ele realmente triunfou na sua contra-reforma contra este infeliz do Martinho Lutero. E vejam que contradição, que sinal dos tempos e que maior evidência de uma fraude nós obtemos quando nós vemos que pessoas que dizem seguir este homem aqui, Santo Inácio de Loyola, estão na realidade com este aqui. E isto é realmente algo que nos deve fazer refletir e pensar seriamente sobre com quem nós estamos e o que estamos fazendo, se estamos trabalhando para a maior glória de Deus, ou se, pelo contrário, achamos que estamos fazendo isso quando na realidade estamos trabalhando para o inimigo. Então, olhem só, isto aqui não é uma estátua de Santo Inácio de Loyola, infelizmente, é uma estátua de Martinho Lutero, e do lado nós temos um pretendido, um pretenso, um suposto discípulo de Santo Inácio. Santo Inácio, que aqui, deixe-me voltar, aqui é importante, Santo Inácio que aqui está sendo representado, isto é uma estátua que está em Roma, penso que na Chiesa de Jesus, em Roma, que é a igreja central dos jesuítas, temos isto aqui, Santo Inácio triunfando sobre Martinho Lutero. E aqui nós temos Martinho Lutero sendo homenageado por um suposto filho de Santo Inácio. Isso nos deve fazer refletir bastante, para ver de que lado que nós podemos estar e com quem nós estamos, porque se nós temos uma pessoa que diz ser um jesuíta, um verdadeiro discípulo e filho de Santo Inácio, que está propondo festejar o maior inimigo de Santo Inácio, então nós devemos realmente questionar a sinceridade e a verdade do que se diz, do que se alega dizer, não é? Porque se há uma coisa que nós aprendemos com os santos, é que nós não devemos ficar nas palavras, mas nós devemos ir para as obras. E não basta dizer que estamos com Cristo e com os seus santos, mas nós precisamos realmente fazer. E, aliás, se nós, em vez de estarmos com Cristo, nós estamos com o demônio, trabalhando para ele, se nós estamos com os seus cúmplices, que geram tanto problema, tanta divisão, e, na verdade, o pior de tudo, o mais trágico de tudo, levam milhares de almas para o inferno com a sua péssima influência. Se nós estamos incentivando isso, o discernimento dos espíritos, que o próprio Santo Inácio nos ensinou a seguir, mostra que este espírito não é o Espírito Santo que conduz essas pessoas, mas é um espírito nada santo, é o espírito do inimigo. E com Santo Inácio aconteceu algo parecido que pode estar acontecendo com muitas pessoas hoje. Essa falta de discernimento dos espíritos, quer dizer, ele viu uma imagem no céu durante muito tempo que lhe causava grande consolação, mas que tinha uma forma esquisita, parecia uma serpente, com olhos assim, como se tivesse olhos, ele via aquela imagem assim, e não sabia o que era, e como a sua conversão não era de muito tempo, ele não tinha muita instrução, ele olhava para aquilo que aparecia para ele, ele achava, o que será que é isso? E ficava assim. E durante muito tempo ele aparecia, quando ele estava fazendo seus trabalhos lá, ajudando os doentes e tal, e aparecia essa imagem, e ele não sabia bem o que é isto, não é? E com todas as experiências que teve, com todas as iluminações e tudo, e começou então a ficar um pouco mais ciente desse duelo, ciente das seduções e das aparências, né, que querem nos desviar do caminho, e ele começou a enxotar essa imagem, porque ele começou a notar, isto aí não é de Deus, isto aí é do demônio, isto é coisa do demônio, essa imagem, essas coisas, e ele começou então como que para mostrar o seu desprezo por essa imagem que tentava lhe distrair, lhe dissipar, então ele com o seu bordão, o seu cajado, por assim dizer, como que espantava aquilo e ia se virava as costas para aquilo lá e não dava mais atenção para isso. Então, mais ou menos esse discernimento dos espíritos é de Deus, como dizia o padre Duterte naquele vídeo que legendei, está aqui no canal.
Isto é de Deus, essas mudanças que tem feito na igreja, que a gente tem feito aí nos últimos 60 anos, isso é o Espírito de Deus? Isso é o Espírito dos santos? Ou, muito pelo contrário, não é de Deus? Não é de Deus, porque o que é de Deus é ser soldado de Cristo, é lutar contra os hereges, é lutar contra os erros, não é? Isso é ser de Deus? Então, isso é uma coisa que nós devemos realmente nos questionar. E para ajudá-los nesse discernimento, não existe coisa melhor, meus caros. Eu tenho certeza, e é por isso, apostando nisso que fiz há um tempo atrás já, essa postagem aqui, que vocês podem ver no Controvérsia Católica, que nós temos o grande soldado de Cristo, Santo Inácio de Loyola, e o que eu chamei de o Código do Católico Militante, segundo este grande santo. Este código são 18 regras que devem nortear o católico. Santo Inácio as compôs, uma boa parte delas, que são como que o apêndice e o ápice dos seus exercícios espirituais, quando estava na Universidade de Paris. E ali ele se inteirou de todos os erros, de todas as heresias dos reformadores, daquele infeliz de João Calvino e tantos outros. Então ele começou a se inteirar disso e estabeleceu essas 18 regras do que um católico deve fazer para sentir com a igreja, ou seja, estar em uma profunda comunhão com a igreja militante, ou seja, os discípulos de Jesus Cristo sobre essa terra. Como estar em profunda comunhão com a igreja. E assim não errar, porque a igreja é esposa de Jesus Cristo. A igreja não se pode enganar. Então, como nós devemos fazer? Estar em comunhão com a igreja que luta, contra os erros, contra as heresias. É com esta igreja, não com a igreja que se rende, mas com a igreja que luta até o final, ainda que possa ser despojada, ainda que possa ser de muitas maneiras agredida por pretensos católicos, perseguida inclusive. É com esta que nós devemos estar em perfeita comunhão. E é a esta igreja que nós devemos toda a nossa fidelidade e todo o nosso amor. E um amor realmente indiviso, não trocá-la por nada. Não trocá-la por nada. Porque o Espírito que vivifica a igreja é o mesmo Espírito de Jesus Cristo, aquele que ele soprou sobre a igreja, sobre a hierarquia, os chefes da igreja. De modo que Jesus Cristo disse, como tanto insisto, quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos despreza, a mim me despreza. Então, um grande respeito pela igreja, uma fidelidade no segmento da igreja. E é isso que nós temos aqui nas regras. Eu vou convidá-lo, também como um aprofundamento do que está vendo nesse vídeo, a acessar o link que deixarei na descrição e também no comentário deste vídeo, um comentário que eu vou fixar aqui. Vou deixar estas regras linkadas para que possam ser lidas depois. Aqui está, então, é por extenso, ok? São 18 regras, bem explicadas pelo próprio Santo Inácio, para que não haja equívocos. Eu, da minha parte, neste resto de vídeo, no que ainda nos resta aqui para dizer, eu gostaria apenas de ler, está bem? Eu vou ler para vocês um resumo destas regras e dar algumas explicações quando for necessário, está bem? Então é isso que nós vamos fazer para irmos encerrando este vídeo, que eu acredito que é a homenagem, a melhor homenagem que eu poderia oferecer a este grande santo, um santo que é também o meu padroeiro, meu patrono de Crisma, é o santo de Crisma, então eu tomei este nome também, o meu nome, Diogo Rafael, e agregamos como nome de Crisma para nos confiar a sua intercessão e proteção, Inácio, em honra de Santo Inácio de Loyola. Então penso que a homenagem que nós podemos fazer é essa, falar um pouco da sua vida, falar dos seus méritos e também das suas regras para sentir com a igreja. E a primeira regra que nos deixou este grande santo como uma espécie de testamento ou testemunho espiritual é a obediência à igreja. É assim que nós podemos resumir. Primeira regra, obediência à igreja hierárquica. Aquilo que a igreja definiu nos seus cânones, nos seus ensinamentos, nós não devemos ter como algo que, aquilo é para aquela época, aquilo não nos serve mais, ou não, isso eu não quero, aquilo eu quero, mas isso eu não quero. Não, se nós fizermos isso, meus amigos, se nós fizermos isso, é muito falsa a nossa devoção à igreja e
a nossa alegação de sermos católicos. É falso. Se nós não somos perfeitamente obedientes à igreja, aquilo que nós temos como a verdadeira igreja de Jesus Cristo, então é tudo uma mentira. Não somos realmente pessoas que estão em comunhão com a igreja militante. Santo Inácio vai dizer mais para frente, numa próxima regra, que é como se o branco que eu vejo se torne imediatamente preto se a igreja disser o contrário. Se ela disser que é preto, o que eu estou vendo e penso que ser branco, então eu me conformo ao juízo da igreja. De tal modo que os juízos definitivos da igreja nós não devemos ter como se fosse algo ultrapassado, ou que não me serve, ou que eu não concordo. E aí você tem os falsos católicos da nossa época muito fáceis de identificar. Veja, uma questão de discernimento dos espíritos, se é de Deus ou se é dos homens. Podemos falar hoje em dia dos gurus, não é? Dos gurus, dos iluminados, esses aí. Se é realmente de Deus ou se não é de Deus. Como saber? Bem, são de Deus aqueles que, por exemplo, dizem que não existe mais, não vale mais, documentos definitivos estabelecidos sobre determinados assuntos de fé, como, por exemplo, o Sílabo dos Erros Modernos, de Pio IX, que define várias condenações contra certos erros da nossa época. Isso é algo opcional para o católico, que diz ser católico? Não é opcional, nós devemos estar em união com o Papa, condenando esses erros modernos. O liberalismo, que esse é o nome que tecnicamente podemos dar a esse conjunto de erros que são tão numerosos. Liberalismo, nós devemos condenar o liberalismo. E se tem alguém sendo liberal, nós devemos condená-lo, sem pensar duas vezes. E se a pessoa diz que isso não obriga mais, não devemos seguir isso, como dizem os modernistas que hoje aparecem para o mundo como os chefes, os manda-chuvas, o que eles dizem ser a Igreja Católica. Bem, estes aí não estão em comunhão com a Igreja, porque a Igreja estabeleceu de uma forma definitiva um corpo, um lote doutrinário que todos nós devemos seguir, se queremos sentir com a Igreja. E se para a gente, hoje em dia, no mundo moderno, parece branco, mas que seja preto, porque a Igreja disse, é preto. Se parece uma luz esse mundo moderno, de diversidade de religiões, diversidade de credos, onde todo mundo diz o que quiser sobre Deus, sobre a Igreja, qualquer coisa, e eu ter isso como meu ideal, sabendo o que a Igreja ensinou, eu estou obrigado a me conformar ao que a Igreja ensina, que essas coisas são más. E quando nós vemos todos aqueles bispos, até papas, apoiando o que ensinou o Vaticano II, proclamando aquelas coisas, que ensina que aquilo que até o momento a igreja estava como preto, eles querem ensinar como branco. Não, isso não é sentir com a igreja. Sentir com a igreja é estar em comunhão com o que ela ensina. E o que ela estabeleceu de uma forma definitiva como doutrina, o reinado de Jesus Cristo, a condenação do liberalismo, a condenação do evolucionismo do dogma, que a doutrina vai evoluindo e mudando com o tempo, que a gente tem que ir adaptando a igreja ao mundo, essas coisas. Fora! Isso não é o sentir com a igreja. De uma mesma maneira, embora um pouco mais sutil, um pouco mais difícil de perceber, mas que acerta em cheio este outro grupo de falsos católicos da nossa época, é o dizer assim, olha, esses aí eu reconheço como chefes da igreja, os modernistas. Mas esses modernistas aí, eu só aceito o que eles ensinam de tradicional. O que eles, que eu julgo ser a igreja hierárquica, esses aí, dizem contra a fé, contra a doutrina de heresia, isso eu não vou seguir. Então não é de acordo com a tradição. É claro que a intenção é pura e correta, de seguir a tradição da igreja, de seguir aquilo que os modernistas rejeitaram. Só que o problema é que nós violamos com isso algo que a igreja antiga, a igreja de sempre, nos ensinou, que é a obediência e a hierarquia, que é essa primeira regra de Santo Inácio, que é o que os próprios modernistas não seguem. O erro dos modernistas não é simplesmente ensinarem doutrinas errôneas hoje, mas é rejeitarem doutrinas estabelecidas pela igreja ontem. Então, os modernistas não aceitam porque é antigo, dizem eles, ou porque passou, ou porque não vale mais hoje. E os tradicionalistas, eles deixam de seguir o que julgam ser a hierarquia da igreja, porque não segue o que é antigo. Mas o Espírito Santo habita na igreja sempre. E os verdadeiros católicos, hoje,
São os mesmos verdadeiros católicos de ontem que recebiam tudo o que é ensinado pela igreja militante, pela igreja hierárquica. E se esta igreja pretensa, igreja hierárquica, não tem um espírito que vem de Deus, mas o espírito que vem dos homens e do mundo, opa, isso é um sinal de que eles não sentem com a igreja e não estão com a igreja. Então, fiquemos muito firmes nisso aqui. O verdadeiro católico sempre vai ser obediente à verdadeira igreja. A igreja luta. A igreja que luta. Quae romana est, vai dizer em um manuscrito Santo Inácio. A igreja que é romana. A igreja que procura converter os protestantes, que procura converter os cismáticos, que procura trazer os infiéis para a luz da fé. Essa igreja verdadeiramente missionária, não essa igreja ecumênica que dialoga com todo mundo, que não busca a conversão de ninguém, mas que busca aprender com todo mundo, que quer uma sociedade, como diz Francisco na Fratelli Tutti, plural, uma sociedade onde não tratamos ninguém diferente por ser de uma outra religião. Como assim? Como assim? Não existe uma diferença agora entre fiel e infiel? Entre católico e não católico? Não é uma sorte diferente que separam os dois? E Cristo não é mais necessário para a gente ter a paz na sociedade, uma verdadeira paz social, uma verdadeira paz, na medida do possível, aqui nessa terra? A paz que não é do mundo, não é esta única paz que vai realmente salvar este mundo de cair em tantos pecados e receber tantos castigos de Deus? Não faz diferença a nossa religião para a sociedade? Como assim? Não é ideal que as pessoas sejam católicas e cristãs? Para os modernistas não é, mas bem, isto é um sinal inequívoco de que eles não sentem com a igreja, não estão com Santo Inácio. Embora digam estar, mas não estão, efetivamente não estão. As suas obras dizem isso, pelos frutos os conhecereis. E assim nós temos esta primeira regra, então, que é a obediência à igreja. Mas temos muito mais, graças a Deus. Santo Inácio nos deixou 18 regras, então temos mais 17, que eu vou aqui apenas elencar brevemente e mostrar talvez aquilo que é um programa que nós todos devemos procurar trilhar daqui para frente, como uma referência, como um termômetro talvez, para ver se nós estamos realmente sentindo com a igreja militante. Veja que esta igreja que Santo Inácio descreve é muito diferente desta igreja que pretende ser católica, pretende ser a igreja católica hoje em dia. Porque louva certas coisas que hoje em dia não é tão louvado, não é tão incentivado, não é tão encorajado. Fica quase que deixado para um canto. Se incentivam outras práticas, outras coisas. Importante isso para esse discernimento, para ver o que é de Deus e o que não é. Então a segunda regra diz: louvar a recepção frequente da confissão e da Santa Comunhão. Ou seja, aqui deixe-me tentar melhorar esta frase, não é? Quer dizer, claro, por recepção vamos entender um sentido mais genérico, porque se recebe realmente a Santa Comunhão, não é? A confissão é um sacramento, sim, que recebemos das mãos do sacerdote, a absolvição, porém, é um sacramento que buscamos, né? Buscamos receber, sim. Então, buscar servir-se deste meio da confissão, né? Buscar confessar-se com frequência e receber com frequência a Santa Comunhão. Essa é uma outra regra. Exaltar, não é? Louvar esta prática de se confessar com uma certa frequência e regularidade e de receber a comunhão com a melhor regularidade, e quanto mais, melhor. Quanto mais, louvar mais. Claro, não é que existem tudo regras e limites, mas ter como ideal receber ao menos semanalmente, pelo menos a Santa Comunhão, e de uns 15 em 15 dias se confessar, se é possível, com o sacerdote tradicional que sente com a igreja, que está lutando com a igreja contra os erros desse mundo. Depois, terceira regra: louvar a Santa Missa e demais orações públicas da igreja como o ofício divino. Amar a missa. Tem coisa mais católica que isso? Amar a missa tradicional da igreja, a missa tridentina. E o ofício tradicional solene da igreja, as vésperas, por exemplo. Isto é sentir com a igreja. Louvar estas coisas. Louvar tudo que diz respeito a esta oração pública da igreja a Deus, que é um reflexo da sua fé. Da sua fé. A liturgia ela reflete a fé da igreja. Lex orandi, lex credendi. A lei da oração, já dizia o Papa São Celestino, é a lei da fé.
de modo que a igreja, ela reza a sua fé. Ela se exprime com Deus com a regra da fé, não é? Então, a verdadeira doutrina nós encontramos na verdadeira missa. Enquanto na missa nova, essa missa falsificada, feita por protestantes e por um maçom, Annibale Bugnini, nesta nós encontramos o quê? Espírito democrático, todos têm que participar, é como uma espécie de teatro, onde nós temos ali o palco, não é? E ali está o sacerdote, que pode fazer mais ou menos o que ele quiser, ser extremamente espontâneo, interagir com a plateia. Nós temos o homem olhando para o homem, não é? Quase que uma catequese ou algo assim, todos entendendo perfeitamente tudo, porque não é mais um mistério da fé. É algo que não é mais mistério. Já é uma catequese, é algo claríssimo, todos entendem mais ou menos, estão falando de coisas humanas, às vezes até de coisas banais, e é aquilo ali, os homens, né, reunindo-se para fazer uma oração, fazer alguma coisa, mas nada muito mais do que isso. Não tem nada de mistério, não tem nada de silêncio, não tem nada de respeito à Santíssima Eucaristia, tudo isso foi descartado. Claro que isso não é sentir com a igreja. Sentir com a igreja é louvar e exaltar a missa tridentina, a missa de Santo Inácio. Isso é sentir com a igreja. Veja o abismo entre ser inaciano realmente e ser adepto do modernismo, que não ama a igreja, que não ama as coisas da igreja. Veja que interessante isso. Próxima regra. Quarta regra. Louvar mais a virgindade do que o matrimônio. Este é um ponto fundamental. O católico deve amar a vida religiosa. Deve amar a vida consagrada a Deus. O celibato dos padres. O católico deve louvar isto. Deve louvar os monges que fazem voto de castidade. Os religiosos em geral, que fazem voto de castidade, que devotam a sua vida a Deus e imitam mais a Cristo dessa maneira, porque Cristo também foi casto durante toda a sua vida, mostrando que esse é o caminho mais perfeito a seguir. E assim também muitos dos seus discípulos, em que São João Evangelista também seguiu por esse caminho, São João Batista seguiu por esse caminho, e tantos outros seguiram por esse caminho da castidade, servindo a Jesus Cristo. Quantos? Milhares. E esse nós devemos louvar acima, não só as pessoas, mas a própria decisão que eles tomaram. A virgindade deve ser favorecida, à vida mais de acordo com a natureza, que é casar, que é o que todo mundo faz, basicamente, é o normal. Não é? É o bem da espécie. Mas quando nós olhamos para o bem do indivíduo, o mais excelente é, para o chamamento de Deus, ser como que um anjo aqui nessa terra. Um coração indiviso, servir somente ao Senhor, onipotente. Isto é divino, isto é algo a ser louvado. Louvar as freiras, louvar os sacerdotes, louvar os monges, louvar todos os religiosos que fazem voto de castidade. Louvar, porque é o melhor. É o melhor, é produzir mais fruto. É melhor, é mais sublime, é mais digno, mais próximo de Cristo. E uma das heresias dos modernistas é nivelar. É nivelar. É dizer, olha pessoal, vocês têm 3 rotas iguais aqui. Todos são iguais. Tem a mesma dignidade. Não. Matrimônio jamais tem a mesma dignidade que a vida religiosa ou que o sacerdócio. Jamais, nunca. Para vocês terem uma ideia, que nós aprendemos na doutrina da igreja, é que mesmo a viuvez, mesmo a pessoa que foi casada e depois ficou viúva, a viuvez é mais digna que o matrimônio? Sim, o matrimônio é muito bom, não tem nada de mal no matrimônio em si, mas se olharmos para o que é melhor para o indivíduo e que mais aproxima de Cristo, nós temos a viuvez e nós temos a virgindade em primeiro lugar, e o matrimônio embaixo. É o mais comum, é o mais simples e é o mais natural. Então, esse senso nós temos que ter. Quem não pensava assim era Joviniano. É um herege contra o qual falou São Jerônimo. Isso é uma heresia. E, aliás, João Paulo II, em 2 homilias dele, ele fala isso, da igualdade. E é por isso que hoje nós vemos tão escassas as vocações da vida religiosa, nesse âmbito que seguiu completamente o modernismo. Entende? Porque não se tem mais essa noção. Então veja o valor, a importância de exaltar isso, e que
Sentem com a igreja aqueles que louvam estas coisas. Aqueles que não louvam estas coisas não estão com a igreja, evidentemente. Aqueles que colocam tudo no mesmo plano são hereges, porque até o Concílio de Trento deixou claro que a virgindade é superior ao matrimônio. Isso é um dogma, uma doutrina estabelecida pela igreja. Aquele que disser que tem a mesma dignidade, ou até que a virgindade é inferior, esse não sente com a igreja. Não sente com a igreja. Não sente. Vamos aprender essas coisas, meus caros. É fundamental. Fundamental. São Tomás também ensina isso. Quantos santos? Quinta regra. Louvar o que mais se aproxima da perfeição cristã, como os conselhos evangélicos. A pobreza. Louvar mais a pobreza do que a riqueza. Louvar mais, digo, claro, pobreza voluntária, está bem? Quer dizer, ser pobre por imitação de Jesus Cristo. Isso é uma coisa agora, claro. Ser pobre por preguiça, isso não tem nada de virtuoso. Né? Ou ser pobre por vício, bêbado. Não, porque dissipa a sua fortuna, porque é pródigo, filho pródigo, claro que não. A igreja jamais vai louvar este modo de pobreza. Mas a pobreza voluntária, para imitar a Cristo, deixar tudo por Cristo, isso sempre vai ser louvado. Deixar as coisas desse mundo por Jesus Cristo, isso sempre vai ser exaltado. Sempre. Sempre entre católicos. Sempre. Muito mais do que a riqueza. O rico tem uma obrigação não só de justiça para com seus semelhantes, mas de caridade. Senão irá infalivelmente condenar-se. Salvo que faça muita penitência. Porque é necessário caridade. Ele tem a obrigação, porque tem a mais, então precisa dar a mais também. Esmolas, precisa. Ele necessita do pobre, inclusive, porque se não tiver o pobre, como é que ele vai poder distribuir uma porção das suas riquezas? Ele tem a obrigação da caridade. Então, exaltar mais a pobreza por Jesus Cristo. Exaltar mais a obediência, renunciar à própria vontade, a um superior eclesiástico, a um superior, sobretudo, no caso de uma regra religiosa, um abade, enfim, um prior, um superior, um diretor espiritual, obedecer. Ser, tem uma frase, como um cadáver, dizem eles. Se eu não me engano é perinde ac cadáver, algo assim. Ser como um cadáver. Isso é um dizer dos jesuítas de Santo Inácio, grande Santo Inácio. Ou então, como dizia o mesmo Santo Inácio, ser como o bordão de um velho, que vai para cá se o velho vai para cá, vai para lá se ele leva para lá, e assim deve ser a nossa obediência. Não ter vontade própria. Isso é mais excelente do que fazer o que eu quero. Se ela é uma obediência, evidentemente, por amor a Deus. Isto é meritório. Isto é santo. Isto é digno. Honrar essas coisas, inclusive o voto de castidade, honrar, porque se aproxima mais de Jesus Cristo, da perfeição, do nosso grande modelo. Por isso que estamos aqui louvando a Santo Inácio, ele seguiu esses conselhos. Foi um exemplar religioso. Louvar, isso distingue o católico. Não louvar tantas pessoas do século. Aquele fulano é muito bom nisso, aquele fulano é muito bom naquilo. Não. Louvar principalmente as pessoas que viveram mais como Jesus Cristo. Esses devem ser louvados. Mesmo aquele eremita esquecido lá, aquele monge do deserto, ele teve uma vida melhor do que aquele milionário naquela mansão, do que aquele grande empresário, do que aquele grande soldado de guerra, do que aquele grande, enfim, acadêmico. Nós não devemos apreciar tantas pessoas por conta dessas coisas, dons naturais e coisas assim, devemos estimar mais os dons celestiais. Isso distingue o verdadeiro católico. Prossigamos, meus amigos. Sexta regra. Louvar as relíquias dos santos, as peregrinações, as estações da cruz, todas essas devoções católicas. Tudo. Louvar estas coisas, estes sinais públicos da nossa fé, da nossa honra para com os nossos grandes heróis, aqueles que nós devemos imitar para mantermos o nosso coração realmente em fidelidade, em conformidade, em sacrifício, oferecermos tudo em sacrifício a Deus como eles fizeram. Então, honrar essas pessoas, estimar tudo aquilo que é de Jesus, aquilo que é de Deus, tudo. Honrar as procissões, as peregrinações, ir até os grandes lugares santificados com relíquias, ou então, mesmo
aqueles lugares onde Deus, de uma forma particular, quis favorecer com milagres. Ir até esses lugares. Tudo aquilo que exalta a nossa fé. Tudo aquilo que dá mais motivos à nossa esperança. Tudo aquilo que afervoa a nossa caridade. Tudo aquilo que nos leva ao arrependimento dos nossos pecados e à prática das boas obras. Tudo isso. Isso deve ser a nossa meta. Então, louvar todas essas coisas que a igreja coloca para deixar o nosso amor a Jesus Cristo ainda maior, ainda mais firme. Tudo isto. Depois, 7ª regra, louvar a penitência como o jejum e a abstinência propostos pela igreja. Não só as internas, mas também as externas. As demonstrações externas de nosso arrependimento. Porque quando nós estamos tristes, nós choramos. Quando nós estamos felizes, nós sorrimos. Quando nós estamos arrependidos, fazemos penitência. Por isso que Nosso Senhor fala, e as coisas não se separam, convertei-vos e fazei penitência. E da mesma forma que quando pecamos, nós não ficamos só nos pensamentos, mas fizemos coisas más efetivamente. Quando nós queremos seguir no caminho de Deus, não devemos só ficar no pensamento, eu tenho a fé. Não, tem que ter a ação, as boas obras, a reparação e, sobretudo, fazer, não tanto em consideração de reparação, que é importante sim, para não perder a gravidade dos nossos erros, mas sobretudo para unir-se a Deus, por amor de Deus, para querer imitar os santos, porque a vida deles é beata, é feliz. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. Saber que esta é a nossa felicidade, o serviço de Deus, a maior glória de Deus, ad maiorem Dei gloriam, dizia Santo Inácio. Que grande vida e que grande modelo para todos nós. Mais que isso, meus caros, temos aqui a 8ª regra. Louvar os ornamentos e edifícios das igrejas e as imagens pelo que elas representam. E procurar embelezar as igrejas de Deus, onde tem o Santíssimo Sacramento, onde tem a nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro. Isso procurar a beleza, o esplendor, tudo para Deus, tudo para a maior glória de Deus. Uma igreja bonita, não estas coisas, com essas igrejas protestantes vazias. O pastor ali tem os carrões, tem um bom salário, as pessoas todas estão ali para obter a prosperidade, para obter benefícios. E Deus? Deus não precisa dessas coisas. Não precisa honrar a Deus. Então a nossa riqueza está nas nossas garagens, a nossa riqueza está na nossa casa, casa bonita e tudo mais, está na nossa empresa, mas a Deus nada. Nada para exaltá-lo, nada para glorificá-lo. Isto é um absurdo, isto é um abuso dos nossos séculos. Se nós olhamos, quais são os lugares mais embelezados, mais legais que nós temos nas cidades, mais tecnológicos, mais bonitos, agradáveis? Shopping centers, uma dissipação para uma diversão, e os bancos? Porque o que nos interessa, a religião do mundo moderno, é o dinheiro, basicamente. Dizem que servem a Deus, mas servem ao dinheiro. Antigamente, se você olha para as grandes obras e monumentos, nos tempos de fé, em que a igreja imperava sobre as almas, o que nós temos? Catedrais, é isso que nós temos. As pessoas trabalhavam para Deus, buscavam exaltá-lo com estes monumentos, com estas grandes obras de arte, com este carinho, com este afeto expresso materialmente nesses grandes monumentos e na música. Essa grande música litúrgica, não só litúrgica, até a música profana, antigamente de alguma maneira exprimia essa devoção. Nós temos, por exemplo, as cantigas de Santa Maria, do rei Afonso IX, Afonso X, me escapa agora exatamente, mas é conhecido como Afonso Sábio, de Aragão, Espanha. Ele então tem lá 100 e poucas cantigas de Santa Maria, em honra de Nossa Senhora, e são músicas, não músicas litúrgicas, são músicas profanas, mas exaltando os milagres de Nossa Senhora, se bem que podemos dizer até que é uma música popular religiosa, pelo seu conteúdo, bem,
como quiser, mas o que interessa é isso, as pessoas procuravam glorificar a Deus com os seus dons. Enquanto hoje em dia nós vemos as pessoas prostituírem-se com os seus dons, com o que receberam de Deus. Em vez de usar para a glória de Deus, usam para a adoração do dinheiro, para coisas vãs. E nós devemos buscar ornamentar as igrejas, embelezar, deixar que tudo seja para a sua maior glória. Isso que nós devemos buscar. Dar um pouco do nosso trabalho para Deus. Isso deve ser a nossa ocupação. E gostar dessas coisas, gostar de igrejas, numa arquitetura tradicional, não esses galpões que os modernistas têm feito, essa coisa horrorosa, essas caixas de sapato. Essas coisas completamente imbecis e caras. Porque gasta-se com a feiura. É impressionante, as pessoas gastam com a feiura, com nivelar tudo por baixo, mas não querem gastar construindo essas catedrais de estilo gótico, clássico, enfim. Todas essas coisas, isso não serve, não. Isso não é sentir com a igreja. Sentir com a igreja é buscar o belo, exprimir o nosso amor a Deus, dando-lhe grandes presentes. Não há nada de mal nisso. Deus não é uma coisa, uma ideia. Ele é mais pessoa e é mais ser do que todos nós. E se nós presenteamos aqueles que nós amamos, quanto mais a Deus, nosso Senhor e nossa majestade e nosso Rei, se presenteia um oficial, um ministro, um presidente, um rei temporal, quanto mais a Deus eterno, todo-poderoso, quanto devemos nos ocupar disso e prossigamos, porque temos outras regras aqui, estamos apenas na metade, agora bem, aqueles que quiserem se aprofundar, por favor, temos as referências aqui, vou apenas colocar o que mais temos aqui, enunciando apenas e fazendo breves comentários. Louvar e defender todos os preceitos da igreja e de modo algum criticá-los. Se você tem uma igreja que você critica, é porque essa igreja não é a verdadeira esposa de Jesus Cristo, por quê? É o mesmo Espírito, diz Santo Inácio, que move Cristo e move a igreja. É o mesmo, porque Cristo comunicou o seu Espírito à igreja. Então, ou são coisas que nós devemos, por uma questão de caridade, evitar escândalos, devemos relevar, porque não é nada contra a fé, não é nada contra a moral, paciência. Vamos ter que suportar um pouco os defeitos naturais, às vezes, das pessoas que Deus colocou para nos guiar, ok? Ou então, não é de Deus o que nós estamos dizendo que a igreja é dos homens, aí é uma outra coisa. É uma outra coisa. Mas se é a igreja de Jesus Cristo, nós devemos nos apressar em defender tudo o que ela ensina. Tudo. Por isso que eu tanto defendo a doutrina tradicional da igreja, porque aquilo ali é a igreja católica. Aquilo ali converteu almas, aquilo ali funcionou. Nós vemos o mundo católico, agora, dos anos 60 para cá, nós temos visto apenas a descristianização. Mesmo das instituições, um total empobrecimento, engessamento, diminuição, desprezo por tudo aquilo que é sentir com a igreja e católico. É isso que nós temos visto. Isso certamente não é de Deus. Próxima regra. 10ª regra. Não falar mal dos superiores em sua ausência, diante do povo humilde. Os nossos padres tradicionais, olha a nossa língua. Falar bem dos padres. Apesar dos defeitos humanos que eles podem ter. Apesar das dificuldades dessa nossa época tão complicada. Falar bem deles. E não só os padres também. Aqui fala dos superiores eclesiásticos. Mas isso vale também para os nossos pais temporais, segundo a carne. E também vale, em toda a esfera civil, falar bem de todos os que são os nossos superiores. Isso é algo tão difícil para esse mundo democrático que não vê nenhuma sacralidade, nada de divino, nada de digno de respeito nas autoridades. Esse ódio à autoridade é algo próprio da nossa época. Mas aí a gente tem que questionar, são autoridades, são usurpadores? Porque aí há alguma razão que nós temos. Alguma razão. Agora, se são superiores,
Nós devemos ter muita discrição no falar sobre eles. Devemos ter muito respeito. Os nossos superiores eclesiásticos, os padres, os bispos e os nossos superiores temporais. Sobretudo os nossos pais. Muito respeito. Eles têm defeitos, bem, mas não é nada edificante falar desses defeitos. Eu remeto àqueles que quiserem um aprofundamento nesse tema e a nossa lição de catecismo sobre o 4º mandamento da lei de Deus. Vale muito a pena. 11ª regra. Louvar a doutrina positiva e escolástica sobretudo. E sobretudo, os escolásticos. Como são, palavras de Santo Inácio, mais modernos. Não só se aproveitam da exata inteligência da Sagrada Escritura e dos santos doutores positivos, mas ainda iluminados e esclarecidos pela graça divina, ajudam-se também dos concílios, cânones e constituições da nossa Santa Mãe Igreja, doutores escolásticos. Quando ele fala doutores positivos, ele está falando dos padres da Igreja, como São Jerônimo, Santo Agostinho, entre outros. Quando ele fala em doutores escolásticos, ele se refere a São Tomás de Aquino, a São Boaventura e outros. Então, o que ele está dizendo é que nós devemos amar a filosofia e a teologia escolástica. O católico ama a filosofia e a teologia escolástica pela sua exatidão e pelo fato de ela ter não só o benefício de dispor dos santos padres, mas também por ter todo um método preciso e ter o amparo de tantos concílios da Igreja que definiram certas coisas que à época dos santos padres não havia, sobretudo contra os hereges. Ter estabelecido tantas coisas e ter esclarecido tantas questões e problemas no seu confronto com os hereges, que muitos santos padres não tinham porque não tiveram esses problemas, não estavam nessa época. Então, os autores mais modernos escolásticos, eles nos servem muito e nós devemos louvá-los e nós devemos amar a filosofia escolástica. Esses tempos eu vi um vídeo do Padre Paulo Ricardo, me mandaram, onde o Padre Paulo Ricardo dizia assim, que na Igreja, antes do Concílio Vaticano II, só se seguiu os manuais escolásticos, a neo-escolástica, e por alguma carga d'água ele acha que isso era algo muito ruim, uma decadência. Isso é uma tese antiga dele, inclusive, muito antiga, de modo que a gente vê que ele não mostra ter se aprofundado nessa questão. Por quê? Porque assim como os jansenistas no século XVII, os modernistas no século XX, como Henri de Lubac e outros, inclusive ele parece ter uma estima nada razoável, essas pessoas, Henri de Lubac e outros, começaram a falar em seguir as fontes, a patrística, para se livrar dos escolásticos, enquanto os manuais tradicionais dos seminários ensinavam a doutrina de São Tomás, a doutrina dos doutores escolásticos. Então, o que aconteceu, na verdade, não foi que aquele uso dos manuais prejudicou as pessoas, elas não estavam entendendo nada, o que era verdadeiro São Tomás e coisas assim, não. Basta examinar os manuais, nós vemos que ali está a doutrina de São Tomás de uma forma acomodada às necessidades dos currículos do seminário moderno e estava muito bem. Não tinha nenhum mal nisso, ali tinha São Tomás. Agora, o que nós temos é que, antes do Vaticano II, houve um movimento promovido por Henri de Lubac e outros modernistas, denunciados inclusive por Garrigou-Lagrange, e Padre Paulo Ricardo não pode dizer que ele ignora isto, porque ele mesmo fala sobre essa questão e diz que o de Lubac ganhou, não é? E esse movimento tinha a intenção de falar só dos doutores positivos e não dos doutores escolásticos. Está bem? E aí questionavam a estes modernistas dizendo assim, mas não existe patamar agora? Não existem ganhos na teologia? Não existem coisas consolidadas? Não existe progresso? Como assim uma ciência que agora a gente precisa voltar lá para o século terceiro, quarto, quinto? Porque não teve progresso de lá para cá, a gente precisa das fontes. Como assim? Os escolásticos têm as fontes, mas não só as fontes, tem os cânones. Tem uma linguagem precisa e exata justamente para vencer, para triunfar
para refutar os hereges, e se eu tiro esses ganhos e esses progressos, eu volto atrás no tempo e fico desarmado com relação a estas heresias que estão aí hoje. Esses erros que estão aí hoje. E era isso que os modernistas queriam fazer, eles queriam tirar as armas da igreja. Estas armas que Santo Inácio está dizendo que são fundamentais. Eles queriam fazer isso. E conseguiram fazer isso com o Concílio Vaticano II. E esse foi o erro. O erro foi ficar falando dos doutores positivos em detrimento dos doutores escolásticos. É isso que o padre Paulo Ricardo deveria ensinar. É isso que é a realidade? É isso, aliás, esse entendimento é o sentir com a igreja? Por quê? O sentir com a igreja é, existem ganhos definitivos, não precisamos voltar às fontes. Nós temos as fontes, perfeitamente, mas não só as fontes. Nós temos conquistas, ganhos, progressos obtidos com São Boaventura, com São Tomás de Aquino, sobretudo. E nós devemos estimar isso, e nós devemos amar isso, e devemos amar os progressos que houve no próprio tomismo, porque houve, e até escolas é algo extremamente rico, e toda essa manualística que ele fala com tanto desprezo. Eu não entendo por quê um desprezo por sacerdotes dignos e sacerdotes, inclusive, fiéis à ortodoxia, ao ensinamento da igreja. Não sei porque ele vê mal nesses que simplesmente estão ali colocando São Tomás de uma maneira mais acessível aos estudantes, que depois podem perfeitamente bem, depois de receber este leite, não é? Que já na verdade é bastante sólido, mas bem, receber isso, depois podem ir a São Tomás. Também fizeram traduções de São Tomás, claro, só que os revolucionários, que são os verdadeiros causadores da crise na igreja, eles não estavam nem aí para São Tomás. E este é o problema. E é esta gente que não sente com a igreja, que queria realmente só falar em padres da igreja e não falar mais em doutores escolásticos, é essa gente que nós temos que ver como os inimigos. E o problema, essa gente, Danielu, Ratzinger e tantos outros, Yves Congar e tantos outros, são os mestres do padre Paulo Ricardo e desses sacerdotes aí do Vaticano II. Esse é o problema. Eles têm que entender que esses são ídolos, realmente, que devem ser quebrados porque não sentem com a igreja. E esse é o grande ponto. Não sentem com a igreja. Falam em doutores positivos em detrimento dos doutores escolásticos. Esse é o fato. E se você quiser checar, veja a autobiografia de Ratzinger, onde ele fala que no seminário ele ia para autores existencialistas que falavam da experiência religiosa, da vida, né, de fé e coisas assim, em vez de ler, porque eles debochavam e não gostavam dessas coisas, os doutores escolásticos, São Tomás, essas coisas que para os ouvidinhos farisaicos deles era uma coisa escandalosa falar sobre isso, seguir São Tomás, seguir os manuais. Esse que foi o problema do modernismo. Eles só queimaram os manuais porque eles odiavam os manuais. Porque eles odiavam São Tomás. Esta é a realidade. Não foi porque seguiam São Tomás errado, é porque não seguiam São Tomás nenhum. E usavam os padres da igreja, como fizeram os protestantes, como um pretexto para poder começar a ensinar heresias. Esta é a verdade sobre o tema. Está bem? E desculpem esse parênteses aqui, mas em algum momento eu tinha que falar sobre isso. Eu já estava há tempo com isso na cabeça e deveria falar sobre isso em algum momento, deste grande erro. E é por isso que aqui, para remediar e para reparar todo esse dano causado pelo Vaticano II, nós temos para os nossos membros o curso de filosofia escolástica, que com muito sacrifício fazemos, e também um curso de introdução bíblica. É pouco, mas é o que nós podemos fazer para tentar voltar aos manuais, que esse é o ponto. Esse é um ganho definitivo da igreja, foi um progresso verdadeiro dos manuais. Eles vêm desde os comentários da Suma, do século que começa a florescer depois do próprio São Tomás, Caprônios e outros, e depois, sobretudo, Caetano, Ferrarienses, verdadeiro progresso dos comentários da Suma, tem Banhes, né? Tem vários, jesuítas e dominicanos, para quem linha que você quiser, a linha que você quiser, tem comentários, e esses comentários da Suma depois foram, normalmente, organicamente, se tornando esses compêndios, esses manuais, e isto é algo ótimo, ótimo. E eles buscavam estar em total fidelidade ao ensinamento da igreja. Basta ver o caso do padre Joseph Kloitigan, por exemplo, que escreveu um livro chamado A Filosofia do Passado, tá? No qual ele justamente mostra que a filosofia escolástica é a filosofia onde houve um verdadeiro progresso, é a filosofia moderna,
cartesiana é um regresso. E é isso que eles estavam tentando retomar. Ou seja, eram pessoas que buscavam sentir com a igreja. São esses os modelos? Agora o padre Paulo Ricardo chama essa gente de decadente, igual faziam os modernistas. Como é que esse homem quer dizer-se um sacerdote tradicional? Me desculpem, mas os fatos mostram todo o contrário. Vamos prosseguir então e esperemos que algum dia se aprenda as lições, né, que a história nos mostra, inclusive Santo Inácio nos mostra aqui nesta regra de sentir com a igreja, essa 11ª regra. Deixe-me até repetir aqui para vocês. Louvar a doutrina positiva, ou seja, dos santos padres, e escolástica, ou seja, dos grandes doutores da Idade Média e daí para frente, da escolástica barroca, da manualística, todos eles, os doutores escolásticos. E, sobretudo, os escolásticos, por quê? Como são mais modernos, não só se aproveitam da exata inteligência da Sagrada Escritura e dos santos doutores positivos, Santo Agostinho, São Jerônimo, etc., mas ainda, iluminados e esclarecidos pela graça divina, ajudam-se também dos concílios, cânones e constituições da nossa Santa Madre Igreja. Isto é sentir com a Igreja. 12ª regra. Evitar comparações entre vivos e mortos, julgando que os modernos são melhores que os antigos, em virtude da santidade ou o que quer que seja. Esta regra é para que nós tenhamos humildade. Não dizer que nós somos como Agostinho, como dizia Santo Inácio, este é tal como Agostinho, este é tal como Jerônimo. Não. Ou é maior. Este é maior que um Bossuet, este é maior que um Padre Cruzet, né, escrevendo sobre devoções, coisas assim. Não, não comparar. Não fazer comparações, porque a chance do erro é muito grande. A chance de que haja ali uma pontinha de soberba é muito grande. Não vamos comparar. Dos antigos só devemos falar bem. Tem até um dizer latino sobre isso, né? Como é que é? Não me escapa agora. Me escapa, mas é algo assim. Eu vou localizar um dia e falar aqui. Mas assim, é dos mortos somente o que é bom. Seja como for, dos mortos só falar bem. Pronto. Né? Nada mais do que isso. 13ª regra. Para em tudo acertar. Esta aqui é como uma reiteração, em questões, claro, agora mais específicas, mas uma reiteração da primeira regra. Para em tudo acertar, devemos estar sempre dispostos a crer que o branco que eu vejo é negro, se a igreja hierárquica assim o determina. Ou seja, ter uma disposição a em tudo conformar-se com a igreja hierárquica, com os verdadeiros chefes da igreja católica, sempre. Então, às vezes acontece, a gente tem uma opinião, aí vê, não, mas a igreja diz diferente. Opa, então, me conformo ao que a igreja disse. Ponto. Tem aquela famosa história de Fenelon, que tinha escrito um livro, que acabou que tinha realmente algumas influências do quietismo, e foi condenado pela igreja, e ele estava pregando. Ou indo pregar, penso que estava indo pregar. E acontece então que aí ele é advertido que ele realmente foi condenado, sua obra e tudo mais. E ele, naquele mesmo sermão, ele diz, olhe, as proposições verdadeiras são essas aqui, essas aqui, essas aqui, admitiu o seu erro e defendeu tudo que a igreja ensinou. E depois, quando estavam fazendo obras, né, penso que reformando a igreja, algo assim, e fazendo uma pintura, ele disse assim, olha, não deixem de representar aqui. Então coloquem aí essa imagem de todos os livros proibidos e condenados pela igreja e tudo mais, representados como incorretos, e num deles coloque ali o meu nome e aquele livro que eu escrevi. Porque eu admito que estava errado, porque a igreja disse o contrário. Então, isso é estar com a igreja. Isso é fidelidade à igreja hierárquica, a esposa de Jesus Cristo. Prosseguindo. 14ª regra. Moderação ao falar sobre questões relativas à justificação. Será que eu vou me salvar? Será que aquele fulano está salvo? Será que aquela pessoa foi para o céu? Foi para o inferno? Essas coisas. O que Lutero trouxe, tá? E depois os outros com ele, várias teorias nesse respeito,
é justamente a questão da justificação, quer dizer, como que acontece para o homem se salvar? Como é que ele se salva? Não é? A questão interna, como é que Cristo opera em nós a salvação? Isto é algo muito misterioso. E a igreja no Concílio de Trento, embora se pronunciou sobre a questão, ela disse, nisto há muito mistério. Nós podemos, de acordo com exames de consciência, de acordo com a nossa vida, a nossa experiência, enfim, a gente pode ter uma certeza moral da nossa salvação, de repente. Mas nunca uma certeza absoluta. Jamais. Jamais. Ou então, como dizer assim, de onde está indo uma coisa, provavelmente ela vai terminar em determinado ponto. Então, se está indo em direção do céu, vai para o céu. Se está indo em direção do inferno, para o inferno. Se a pessoa está buscando se santificar, fazer penitência, essas coisas, céu. Se ela não está ligando para isso, está indo para o inferno. Mas não fechar a questão, não buscar saber além. Ou então pensar assim, não, como Deus já sabe de todas as coisas, então já está resolvido, eu não preciso fazer mais nada. Não, de jeito nenhum. E esse é o problema de ficar pensando muito em si nessas coisas, não é? Então, muitas vezes as pessoas me perguntam disso e vêm com escrúpulos e coisas, e eu digo assim, é uma das coisas que eu digo sempre, esqueça de si mesmo, não se importe, se preocupe em servir a Deus. E ainda que você vá para o inferno, é melhor que você tenha gasto o seu tempo em serviço de Deus, buscando fazer o que é a vontade de Deus, é melhor. E eu penso isso sobre mim mesmo, digo, ainda que eu me condene, tudo que eu fizer por Deus, eu sei que foi algo bem feito, algo que valeu a pena. E ainda que eu vá para o inferno e queime no inferno a eternidade, isto será, se houver alguma, a minha consolação. Eu não vou me arrepender de ter feito isso. Ter servido a Cristo, porque Ele é digno de ser servido, de ser louvado, de ser glorificado. É digno dar ação de graças, é digno fazer caridade, é digno ajudar as pessoas em necessidade, é digno trabalhar em detrimento da própria saúde para que as pessoas conheçam as verdades da religião católica. Isso é digno. Ainda que eu tenha certos prejuízos, não interessa. Não interessa. Ainda que eu mesmo não esteja à altura dessa doutrina, ainda que isto sirva para me condenar, ainda que isso seja um argumento contra mim no dia do juízo final, eu não vou me arrepender de ter feito isso, para a glória de Deus. Porque é para a glória de Deus, e Deus merece tudo isso. Ainda que eu faça de uma maneira hipócrita e vá para o inferno, Deus merece que eu fale bem dele, que eu defenda a sua igreja, que eu lute contra os erros, contra a sua santa fé, que eu busque fazer caridade, que eu busque levar as pessoas para Deus, na medida das minhas condições e possibilidades, mas que eu faça isso. É melhor do que não fazê-lo. Isso tem que ficar muito claro para todos nós. Esquecer, se eu vou me salvar, não vou me salvar, bem, eu tenho que fazer o que eu puder fazer para tentar me salvar e glorificar a Deus. Mas se eu busco glorificar a Deus, eu vou me salvar. Não, uma consequência, pelo menos se isso se torna realmente uma busca diária, não algo hipócrita, mas uma busca diária, isso vem em consequência. Não é? Como disse nosso Senhor, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais vos será acrescentado. Será um prêmio, será uma consequência. Mas não de ficar pensando, isso se pensar resolvesse, imagine, já estava tudo resolvido. Quanta gente que pensa às vezes, mas tem que agir, tem que fazer. Então, é isso que Santo Inácio está querendo inculcar nos nossos corações, na nossa alma cristã, esta regra, não falar muito dessas coisas. Deixar isso para o juízo de Deus, que é Ele que vai nos julgar. Mas trabalhar para Deus, isso é o que importa. 15ª regra. Não falar de predestinação em detrimento dos bons costumes. Aqui estou resumindo. Santo Inácio fala com muito mais palavras. Estou apenas resumindo, como tudo mais. Mas não falar de predestinação. Já tem os eleitos e tem os condenados. Deus já sabe quem se salvou e quem não se salvou. Tudo bem, mas nós não sabemos. Nós não sabemos. Nem temos como saber isso. Salvo em alguns casos, né? Mas não temos. Então, nem interessa que tenhamos, porque se às vezes você fica nesse negócio de que eu sou predestinado ou eu não sou predestinado, o que acontece? Eu já estou condenado mesmo, então eu vou viver de qualquer jeito. Ou então, não, eu já sou predestinado, então posso fazer o que for que eu já estou salvo. Então, isso são duas maneiras da pessoa errar com esse negócio de predestinação, porque ou ela tem uma presunção, que é um pecado contra o Espírito Santo, de que ela já se salvou, ou desesperação,
Não posso me salvar mesmo. E das duas maneiras ela vai viver mal. E das duas maneiras ela não é humilde. E das duas maneiras ela não segue. Então, é nosso Senhor Jesus Cristo. Há duas maneiras de trair ao crucificado. Não é? É evitar o caminho da cruz e procurar então as facilidades, a porta larga, do mundo. Então, isto realmente não é compatível com a fé católica. 16ª regra, não falar da fé em detrimento das boas obras. Claro que nós temos que crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador, sim, mas nós não devemos esquecer que Ele é o nosso Rei, é isso que ensina o Concílio de Trento. Ele é nosso Salvador? Ótimo, que bom, mas Ele é nosso Senhor também. Então, Ele exige certas coisas de nós, e se nós não cumprirmos isso, Ele nos colocará à esquerda, à sua esquerda, entre os condenados, entre aqueles que não fizeram o que deveriam ter feito, sobretudo que não fizeram caridade. Seja obras espirituais, instruindo as pessoas, tendo paciência com pessoas às vezes que são um pouco chatas, um pouco difíceis, né? Então, obras espirituais e misericórdia, ou então obras corporais, materiais e misericórdia, dar comida a uma pessoa que precisa, esmola, não é? Visitar uma pessoa doente, tudo isso, e Ele mandou. E não basta dizer assim, eu creio em Jesus e não seguir nada disso. Isso é um absurdo, isso é uma pura hipocrisia. Porque se eu creio que Jesus é meu Salvador, é porque Ele também é meu Senhor. Ele também se tornou rei, meu rei, e assim como um soldado devo servi-lo, assim como fez Santo Inácio. Então, não deixar de fazer boas obras. Não deixar de trabalhar pela nossa salvação. Não deixar de fazer penitência. Não deixar de se arrepender pelos pecados. Porque são graves, porque ofendemos a divina majestade de Deus. 17ª regra. Não falar de graça em detrimento do livre-arbítrio. E tudo que a gente faz de bom é pela graça de Deus. A gente não pode merecer nada e tudo que nós fazemos é movidos por Deus. Claro que sim. Tudo é por um movimento de Deus. E se for para dizer isso para exaltar a majestade divina de Santo Inácio, está bem. Mas o problema é que o grande perigo dessas afirmações de que tudo é pela graça, de que nada é pela liberdade humana, é que, como é que fica aquela questão de que tu tens diante dos teus olhos o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho do bem e o caminho do mal, e tendes que escolher o caminho do bem, e tendes de escolher o caminho da vida se quer ir para o céu. Aqueles dois caminhos. Isso cabe a nós. Nós temos o nosso papel. Tem a graça de Deus que nos santifica, sim, mas também Deus espera de nós, tanto que tenhamos disposição para receber essa graça, quanto que nós tenhamos da nossa parte também generosidade para responder a esta graça. Então, nós precisamos de virtudes, precisamos buscar as virtudes, precisamos buscar viver de uma forma reta, precisamos buscar a Deus realmente, com decisões. Não esperar de Deus as coisas. Somente assim. Tudo venha do céu. Não, mas nós trabalharmos como se tudo dependesse de nós. É isso nas nossas ações e na nossa oração, como tudo dependendo de Deus. Claro, como já dizia um santo, uma santa, não sei se Santa Teresa, ok? Mas isto é, ou talvez o próprio Santo Inácio. Mas o que importa é usar todos os meios humanos. Não deixar de usar. E usar conscientemente, com vontade, porque se nós somos movidos pela graça, mas essa graça ela supõe a nossa natureza, ela supõe o nosso desejo, supõe a nossa vontade, supõe as nossas obras. Por isso que Santo Inácio fala nos exercícios de intenções, ações e operações. Entregar tudo isso a Deus e usar tudo isso para a glória de Deus. Então, intenções é aqueles desejos. Ações, aqueles movimentos da nossa inteligência e da nossa vontade, da nossa alma. E operações, as nossas obras exteriores. Ter uma determinação de colocar tudo isso para a maior glória de Deus. Isso que nós precisamos formar em nós. Isso é um ato livre. Nós não podemos desmerecer isso. E desta maneira não devemos desmerecer as pessoas que livremente servem a Deus. Devemos louvá-las, porque teve uma parte delas também. Porque se elas dissessem não e não trilhassem por este caminho, a história seria completamente diferente. Deus teria mandado a graça, mas a pessoa teria resistido à graça, como foi o caso de Satanás e
e de tantos outros, não é? Tantos outros infelizes que, podendo pedir o auxílio divino, não o fizeram, tiveram um livre-arbítrio. Até porque, assim, embora nós exaltamos com essa questão da graça a majestade divina, nós também podemos colocar coisas más em Deus, se nós pensamos que tudo é só Deus, não é? que manda. Não. Se não teve também da parte do homem ou da criatura algum movimento, alguma coisa, então também ela não teria culpa. Então, evidentemente, existe a liberdade de escolher pelo bem ou pelo mal. E quando nós somos condenados, isso é pela nossa culpa. Quando nós somos premiados, também é por mérito, porque respondemos à graça de Deus. E isso nós devemos reconhecer. Tanto para entender que existem méritos nas boas obras, como para entender que existe culpa naqueles que vão para o inferno. Então, isso é fundamental. Senão, querendo exaltar a Deus com essa ideia de graça, a gente, na verdade, diz não que Deus quis condenar aquele sujeito e aquele outro quis salvar. E assim Deus se torna realmente algo pior do que uma pessoa honesta. Né? Tendo clemência, tendo misericórdia, normalmente vai querer o bem e salvação de todos, como é o caso. Não é? Então, cuidar com essas afirmações. Não esquecer da liberdade humana. 18ª regra. Não falar do temor filial em detrimento do temor servil. Isto é, aqui é necessária uma explicação, vinda do que diz o próprio Santo Inácio nesta parte. Não tornar o amor inimigo do temor, mas entender que o último é um degrau que nos conduz ao primeiro. Aquele que quiser aprofundar-se nisto, no sentido desta palavra, desta regra, eu recomendo ler o próprio texto de Santo Inácio, que já em si é bastante elucidativo, e tomar em consideração que, embora o mais perfeito para nós é amar a Deus e servi-lo como filhos, muitas vezes para nós é fundamental, como um primeiro passo, temê-lo como nosso juiz e como nosso Senhor. Assim, aquele medo servil, aquele medo de escravo mesmo, que terá que prestar contas ao seu Senhor. E esse medo, ele vai nos preparar, como diz a Escritura, ele é um princípio para o amor filial, que é a sabedoria. Então, o temor é o princípio da sabedoria. Então, temer a Deus como nosso juiz é algo que nos constrange a buscar servi-lo. E esse serviço vai nos guiando na sabedoria, que é amá-lo de livre vontade, amá-lo porque ele é bom, amá-lo porque ele é o nosso Pai celestial. Então, é disso que se trata. Se trata de entender que o bom não é inimigo do ótimo, mas ele é, talvez, uma ponte que nos levará para o ótimo. Que bom se já tiver aquelas pessoas que, por puro amor a Deus, o servem. Que bom se for assim. Mas muitas pessoas, sobretudo pessoas mundanas, elas vão para o serviço de Deus quando veem que tem um grande prejuízo, vão ter um grande prejuízo, vão perder a alma. Nosso Senhor mesmo usou essas expressões. Falando sobre o inferno tantas vezes, Nosso Senhor falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Por quê? Porque ele sabia que pelo inferno, as pessoas mais mundanas, mais apegadas ao material, elas vão se afastar destas coisas carnais e começar a pensar nas coisas de Deus, e aí vão passar a servir a Deus, depois de um tempo, depois de um processo, em espírito e verdade, a servir a Deus realmente por amor, de uma maneira filial, como filhos. Então, é um processo, mas uma coisa não exclui a outra. E o temor serve este amor superior, este amor de caridade mesmo. Então, se você fala inferno, sobre inferno, então, se fala do inferno, isso é um missionário, como dizia a Monsenhor de Seguir, para o céu. Porque você falando desses assuntos, sobre a morte, sobre o inferno, sobre a condenação eterna, então as pessoas começam a dizer, mas espera, do que adianta eu ganhar o mundo, ficar trabalhando para tudo isso, como fazia Santo Inácio, e perder a minha alma? No fim não adianta nada, eu estou tendo prejuízo. Mesmo uma pessoa mundana pode fazer essa conta. E fazendo essa conta, ela começa a estar no caminho reto para o céu. Mas sem isso, muitas vezes, ela não vai ter um estímulo suficiente. Então, é muito importante insistir nessas coisas. E por isso que o verdadeiro católico,
O sacerdote católico, sobretudo, vai insistir nessas matérias. Não é para assustar as pessoas, mas é para levá-las para o caminho reto, para o caminho certo. Não é? Assim também falar dos sofrimentos de Jesus Cristo e tudo mais, tudo isso é para estimular em nós um arrependimento, para nos levar realmente a ter um amor sincero. Mas muitas vezes a gente só aprende pela dor, pelos caminhos da dor. Não é? Então, é assim que nós vamos, com essas 18 regras, nos tornando verdadeiros católicos, com um verdadeiro sentir da igreja. Nesta igreja em que nós estamos, a igreja militante, a igreja que luta nesta terra contra o mundo, o diabo e a carne. Então, aqui é luta. Aqui é ser soldados de Cristo. Aqui é seguir o caminho de Jesus Cristo, que é o caminho da cruz. Caminho real, como dizia Santa Teresa. E, para isso, graças a Deus, a Santa Romana Igreja nos deixou esse grande soldado de Cristo, o Rei, que é Santo Inácio. Não só como um modelo, mas também como um diretor da nossa alma. Que não só coloca para nós a sua vida como um exemplo, um modelo, mas também coloca essas regras maravilhosas. E todos os exercícios que estão ali neste livro formidável, enriquecido de tantas indulgências pelos romanos pontífices, os exercícios espirituais. Recomendo a todos a leitura dos exercícios espirituais, da autobiografia de Santo Inácio, até mesmo assistir esse filme indicado e também conferir esse texto disponível aqui no Controvérsia Católica, o texto na íntegra, chamado O Código do Católico Militante segundo Santo Inácio de Loyola. Tudo isso deve nos enriquecer e nos ajudar a ser verdadeiros soldados de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a você que me acompanhou até aqui, foi uma longa jornada, é verdade, mas um pequeno obséquio, na verdade, a este grande santo, que trabalhou tanto por Nosso Senhor Jesus Cristo, e para a honra da Santa Madre Igreja. Então, fico muito satisfeito por ter podido ser um instrumento desta pequena homenagem e também ter dado algumas luzes para aquelas pessoas que, a partir de agora, saberão um pouco mais sobre este grande santo e a sua sublime doutrina. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.